esta vai ser a nossa... Olá, bom dia a todos. Eu chamo-me Miguel Machado e estou aqui com a subturma 11 do segundo ano, turma B da Faculdade de Direito, que autorizam só para estes efeitos de partilhar com os colegas que não podem estar presentes porque a aula não está a ser no horário, a gravação desta aula. Há alguém aqui que tenha alguma coisa a opor-se à gravação? Madalena Patrão está a ser filmada, Madalena, não se esqueça. Estamos todos aqui a ser filmados. E eu, durante esta aula, vou estar a fazer spotlight nas pessoas que vão participar. Basicamente, vamos viajar até 1973 e já tínhamos começado isso na aula passada. E por isso, a Eliana da Silva vai contar-nos um bocadinho o que é que se passou naquele caso com o Die Welt. O Die Welt é um jornal que publicou umas notícias falsas sobre a princesa Soraya. O Die Welt parece mau nesse caso, mas na semana passada o Die Welt contratou uma jornalista russa que foi despedida porque andava a dizer que havia guerra nos jornais russos. E, portanto, o Die Welt também é bom. Pronto. Ninguém, nem as pessoas coletivas são puramente más ou puramente boas. Todas as pessoas podem ser várias coisas ao mesmo tempo. Pronto. Eu vou dizer várias coisas sobre fake news e até sobre true news e sobre os danos que as notícias podem causar. E vou falar primeiro com a Eliana, depois com a Camille e com o Pedro Silva, que vão defender a pobre princesa Soraya, que foi publicada uma entrevista falsa sobre ela e que a deixou com uma depressão profunda, fechada em casa, e sofreu danos, mas uns anos depois disto passou a ser mais conhecida. Na aula passada teve um advogado, acho que foi o melhor advogado que eu já vi desde sempre, nas minhas aulas há 12 anos, foi um senhor chamado Leonardo Freixo. Fez uma defesa do Die Welt espetacular. Não da princesa, mas do Die Welt. A princesa tem sido bem defendida em geral, é mais fácil defender a princesa do que o jornal. Vai ser defendida, ou está a ser defendida pela Eliana, e vai ser defendida pela Beatriz Gonçalves, que vai concluir este caso. Depois disso, vamos ouvir jurisprudência criativa. Pronto, o Tribunal Federal Alemão foi criativo, mas o STF é um bocadinho mais criativo. Depois vamos também perceber porquê. E vai ser explicada pelo Mateus Nori, pela Luana Guedes e, mais uma vez, pela nossa querida Camille, que vai participar 2 vezes na aula 2 e, portanto, vai ter 50 pontos para os Gryffindor. Já à partida, porque é corajosa. Depois, por fim, vamos ter a Rita Teixeira e a Júlia Pavi falarem não do Orçamento de Estado para 2022, que foi apresentado pelo António Costa, mas do Orçamento de Estado de 2012, que foi apresentado pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. E a Rita e a Júlia vão explicar que o Tribunal Constitucional disse que era constitucional, mas pode-se fazer. E, portanto, é uma decisão muito engraçada do Tribunal. Dito isto, alguém tenha dúvidas, medos e ansiedades que queira dizer agora? Não? Se concordam todos com a altura. Eu gosto que a Maria Varandas, Maria, está num local público, não sei se sabe que entrou em vigor hoje um decreto-lei publicado ontem à noite. Acho muito bem que continue a usar máscara, se quiser e se puder. E há muitas situações onde é obrigatório ainda usar máscara, especialmente, não sei se está numa biblioteca, no espaço público. Eu não li bem o decreto-lei com atenção, mas vi que saiu, antes da meia-noite, um decreto-lei que faz com que dia 22 de abril seja o dia da libertação das máscaras. Mas... para os brasileiros, que eu não sei se sabem, há alguns alunos já o que aconteceu isto em anos anteriores, para os brasileiros, segunda-feira, é dia 25 de abril, que é feriado em Portugal, não vão para a faculdade, não vão trabalhar. Eu trabalho com um advogado brasileiro que já foi ao banco no dia 25 de abril a achar que trabalhava no dia 25 de abril e trabalho com alunos brasileiros há muitos anos para saber que às vezes não sabem que dia 25 de abril é feriado. Dia 7 de setembro é feriado no Brasil, Grito do Ipiranga, grande rei Dom Pedro IV primeiro do Brasil, e um brinde não, uma saudação ao Dom Pedro IV e ao Grito do Ipiranga, mas que foi um ato espetacular e que não tem nada a ver com a aula 2, e portanto vamos para 1973 e vamos ouvir a Eliana explicar o que é que se passou na aula passada e eu vou calar-me. Eliana. Bom dia, boa tarde. Basicamente estamos em 1973, como o professor disse, e nós estamos a tratar o facto de ter sido publicada uma entrevista fictícia da princesa Soraya. A editora do jornal Die Welt publicou esta entrevista e foi condenada pelo Tribunal Regional de Justiça de Mannheim, que eu não sei pronunciar muito bem, ao pagamento de 15.000 marcos alemães, por danos morais, sob o fundamento de ter violado o direito da personalidade da princesa Soraya. O
o Tribunal Federal de Justiça reconheceu a decisão e, inclusive, considerando legítima a condenação pecuniária com o argumento de que, no caso de graves violações à personalidade, poderia ser exigida uma reparação em dinheiro quando não fosse possível restabelecer por outros meios a situação anterior à intervenção. A nossa argumentação, enquanto advogadas do Divolt, baseou-se na última aula no artigo 5º da Constituição alemã, que nos confere a liberdade de imprensa. Portanto, a liberdade de imprensa e a liberdade de informar através da radiodifusão e do filme ficavam assim garantidas, sobre as quais não seriam exercidas censura. Ao não ser exercida censura, a nossa posição foi que o jornal teria agido bem, tinha toda a legitimidade de publicar aquela entrevista. Consideramos também que a regra de danos pecuniários desenvolvida pelos tribunais e aplicada neste caso não constitui o tipo de lei geral que, nos termos do artigo 5º, possa ser usado pelo legislador para limitar a nossa liberdade de imprensa. Acho que foi um bom resumo. Isto é, basicamente, obrigaram o Die Welt a pagar 15 mil marcos, não é muito. Já vamos falar melhor sobre isso. Mas, como a Eliana disse bem, o Die Welt basicamente estava a exercer liberdade de imprensa, que era muito importante. Este caso é um caso... O Die Welt foi fundado depois da Segunda Guerra Mundial. Era um jornal com muita liberdade e que era um jornal sensacionalista, um bocadinho cor-de-rosa, mas era impossível haver aquilo na Alemanha nazi. Pronto. Isto era publicado... A Alemanha estava dividida, sabem, em 73 já era assim. Desde 1961 construíram um muro a separar Berlim, que separava Berlim da Alemanha de influência russa, da Alemanha de influência ocidental. Pronto. O Die Welt, este caso passa-se todo na Alemanha boa. Nunca se pode dizer que há bons e maus. Mas a verdade é que eu preferia viver na Alemanha Ocidental, acho que a Eliana preferia viver na Alemanha Ocidental, a maior parte das pessoas que viviam do outro lado tentavam saltar o muro para o lado de cá. Pronto. Os russos, na altura, não eram muito bons, hoje em dia também não, alguns russos. Pronto. Há russos que são bons, há russos que são maus. Pronto. Na Sexta-feira Santa eu estive a falar com um russo, pintor no Chiado, que estava a dizer que vive em Portugal há 30 anos, que odeia o Putin, e agora não consegue depositar o dinheiro no banco sem ter problemas. Pronto. Eu sei de direito bancário e estava a explicar ao pintor: epá, tens toda a razão, é injusto, nós não devemos tratar mal os russos só por serem russos, porque há russos estúpidos, como não devemos tratar ninguém mal porque é casada com o chá da Pérsia. Pronto, vamos ouvir a Camille. Tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo nada. Camille, Sim, tô te ouvindo. Sim. Camille, estou. Ponha o microfone mais perto da boca, está bem? Assim, tá bom? Está ótimo. Estou aqui representando a princesa Soraya, os direitos de personalidade da princesa. E como já foi exposto pela Eliana, feito o resumo, aqui nós estamos mediante um claro conflito de direitos, o direito da liberdade de expressão, de imprensa e o direito de personalidade da princesa Soraya. E um dos argumentos que nós estamos nos pautando é a irrelevância dessa entrevista, o desinteresse para o público geral, porque baseando-se que é uma entrevista fictícia, não tem nenhum objetivo a não ser denegrir a imagem da princesa. Então, por isso a gente requer os direitos sobre a personalidade e tudo mais da princesa. E como não procede na medida em que não se justifica a tutela sobre a divulgação de informações falsas sem qualquer tipo de fundamento, em detrimento dos direitos pessoais da vítima violadas, podemos dizer que isso é uma mera perseguição de objetivos comerciais. E o outro argumento eu vou deixar para o meu colega. Não sei se o professor quer fazer paragem ou fazemos tudo seguido. Continua, Pedro, avance. Okay. Mas não foram só objetivos comerciais, estão a abusar comercialmente da princesa, fizeram uma notícia. Basicamente, o que é que se passou? Só para entrarmos no espírito. Estamos final dos anos 60 e o casal famoso não era o príncipe Carlos e a princesa Diana, não era o Harry e a... como é que se chama a outra? A Meghan Markle.
não era o William e a Kate Middleton, não era o Filipe e a Rainha Letícia. Quem era conhecido era o Shah da Pérsia, que tinha fugido da Pérsia com uma mulher linda, que era a Soraya. Pronto. E houve o Irão, houve uma revolução, portanto o Irão já estava bem, mas este casal, que era um casal real do Irão, o que significava na Alemanha nada, mas eram vedetas. Pronto. Portanto, se houvesse Big Brother, o Shah da Pérsia e a Soraya se calhar tinham ido ao Big Brother. Pronto. A Soraya, saíram notícias sobre ela, muitas notícias. Eles estavam a divorciar-se, era um caso triste. Algumas notícias verdadeiras. Mas houve um jornalista freelancer que foi vender ao Die Welt uma entrevista falsa, em que basicamente se dizia que a Soraya era uma badalhoca. Pronto. E as pessoas adoraram. Como a Camely estava a dizer, aquilo tinha objetivos comerciais. Toda a gente foi comprar o Die Welt. Toda a gente foi comprar aquela reportagem. Pronto. A Soraya, como o Pedro nos vai demonstrar, teve vários danos. Pronto. Qual é que é o grande problema aqui? Primeiro, desde o Império Romano, e nós, isto aqui obrigado Pedro por me ter deixado de recordar, porque eu quero fazer uma consideração, desde o Império Romano que nós temos uma divisão, desde antes, entre direito penal e direito civil. Vocês já estudaram Teoria Geral do Direito Civil, estudaram no ano passado Teoria Geral do Direito Civil, e Teoria Geral do Direito Civil tem, Briane, se quiser ligar a câmara, ligue, se tiver a ligar o microfone só aos poucos, deve estar a entrar e a sair. Mas, qual é que é a grande diferença entre o direito penal e o direito civil? O direito penal tem, vocês vão estudar para o ano, 3 fins do direito das penas, ou 4. Eu digo 4 como outros autores. O primeiro é a retribuição. O Pedro Silva faz asneira, leva tal. Pronto. É assim, o direito penal tem umas finalidades de retribuição. É um autor que se chama Kant, e o Kant, o que diz é uma coisa muito engraçada, que é, quem faz asneira leva. Pronto. Vocês vão ouvir a senhora professora Fernanda Palma falar muito sobre o Kant, sobre as finalidades retributivas. Isto é importante porque é o princípio da culpa. Não pode haver penas maiores do que a culpa de uma pessoa. Eu não posso dar um tal grande a quem teve pouca culpa, ou dar um tal muito pequeno a quem teve muita culpa. Pronto. É as finalidades retributivas. Depois vão falar das finalidades de prevenção geral e de prevenção especial. Prevenção geral é, eu estou a pegar em si, Pedro, porque era quem estava a falar. O Pedro Silva faz uma asneira, nós olhamos todos e vemos, olha, o Pedro Silva foi preso, não vamos fazer isto, senão vai-nos acontecer o mesmo que ao Pedro Silva. Pronto, vamos ficar contentes, porque o Pedro Silva foi preso e os maus são presos. Pronto, prevenção geral. Depois há finalidades de prevenção especial. Prevenção especial é, o próprio Pedro Silva fica com medo de ser preso outra vez e aprende na prisão a ser bom. O problema é, as nossas prisões são uma porcaria, as pessoas vão para lá há pouco tempo e aprendem a fazer facas com escovas de dentes. Alguém que roubou um televisor. Pronto. Isto não é só assim em Portugal. É assim no Brasil, nos Estados Unidos, em França, em Itália, na Alemanha, todo lado. Pronto. Depois ainda há umas finalidades que estão associadas à prevenção geral, que eu acho que são as finalidades de paz social. Pronto. Basicamente, a comunidade vê a justiça a acontecer e as vítimas ficam em paz. Eu fui agredido pelo Pedro e então eu não tenho que bater no Pedro porque o Pedro está a ser batido pelo Estado. O direito penal serve para isto. Retribuição, prevenção geral, prevenção especial, paz social e paz com as vítimas. Diferença. O direito civil serve para repor os danos. O Pedro tem uma bola de futebol. Eu rasgo a bola de futebol do Pedro. Eu sou obrigado a dar uma bola de futebol nova ao Pedro. O Pedro tem um carro. Eu bato no carro do Pedro. Eu sou obrigado a arranjar o carro do Pedro. Os danos patrimoniais são fáceis. O problema é quando entramos em danos não patrimoniais. Imaginem que o Pedro ama loucamente a Eliana e a Camely. O Pedro é um homem com muito amor para dar. Ama a Eliana, a Beatriz Gonçalves, a Camely, o Mateus Nori, a Luana, a mim, e todos nós somos mortos por um caminhão. Será que esse caminhão, pode ser o caminhão que atropelou a Lise Jandarre, será que quem é o dono desse caminhão vai ter que pagar alguma coisa ao Pedro para compensar o sofrimento que o Pedro teve por ter perdido os seus amigos? O Pedro gosta destas pessoas todas. Reparem, o Pedro está a sofrer imenso. Não há €1 que possa ser dado ao Pedro que nos ressuscite. Nós não voltamos a ser vivos.
O direito não acha que eu tenho direito a indenizações sempre que morre um amigo meu. Mas acha que, se eu for filho do Pedro Silva, ou alguns casos, no artigo 456, tem que haver uma indemnização pelo dano-morte. Imaginem que o Pedro fica coxo para sempre. Se o Pedro ficar coxo para sempre, o Pedro pode pedir também uma reparação dos danos, mas não vai reparar nunca. Não posso dar uma bola de futebol e o Pedro passar a andar. Portanto, todo o dinheiro que se der ao Pedro no âmbito do direito civil é só compensatório, não é reparatório. Pode ser punitivo nos Estados Unidos, mas em Portugal e na família romano-germânica é reparatório. Serve para eu... Não, é reparatório normalmente, e é compensatório quando estamos a falar de danos não patrimoniais. Esta discussão já existia em Portugal, Alemanha e em França. O Código Napoleónico é de 1804. O BGB é de 1898. Sabem, ontem, aquele caso que eu estava a dizer há bocadinho das máscaras é muito importante. O BGB foi feito em 1898, foi publicado, e depois deram 2 anos para entrar em vigor em 1900. Para quê? Para as pessoas estudarem o BGB, para as pessoas se adaptarem ao BGB. Em Portugal, normalmente, as leis têm uma vacatio legis péssima. É dizer, entra em vigor no dia seguinte. Isto normalmente é mau. Entra em vigor daqui a 30 dias. Quando fazem leis em agosto e dizem para nós nos adaptarmos até setembro, é estúpido, porque eu não tenho tempo no verão para estar a adaptar-me para as leis. As férias judiciais servem para os advogados descansarem e estudarem. Pronto. Não serve para publicarem leis que vão entrar em vigor e adaptarmos tudo em 30 dias. No entanto, ontem houve uma lei que era bom que entrasse em vigor logo. As leis em Portugal não podem entrar em vigor no próprio dia. Têm de entrar em vigor no dia seguinte. E ontem, depois das 11 da noite, foi publicado em Diário da República um decreto-lei. Não se pode publicar decretos-lei ao fim de semana, acho eu. Mas foi publicado em Diário da República o regime das máscaras. Nós hoje já não precisamos de estar de máscara porque aquilo entrou em vigor à meia-noite de dia 22 de abril de 2022. 22/4/2022 é o dia da liberdade das máscaras. Porquê? Porque ontem entrou em vigor esta lei sem vacatio legis, a dizer, entra em vigor já. Pronto. E então entrou em vigor minutos depois de entrar. O Marcelo promulgou aquilo à tarde e o Diário da República foi a correr e o governo fez bem. Quem fez o Diário da República? O meu amigo André Caldas, que trabalha na presidência do Conselho de Ministros, é secretário de Estado, trabalhou excelentemente. Pronto. As pessoas todas trabalham no Diário da República, que é eletrónico. Antigamente não dava, quando era no Diário da República tinha de sair. O problema é, quando não há lei escrita, Pedro e Cameli, havia alguma lei que protegesse a Soraya? Sim, está. Aqui era um dos grandes problemas que tínhamos o artigo 253 do BGB, que fazia referência à compensação em dinheiro por danos não patrimoniais, apenas é admitida nos casos especificados por lei. E, aparentemente, não existiria nenhuma lei escrita que oferecesse tutela a este caso de violação do direito de personalidade da princesa. E lá está, foi um dos argumentos principais invocados pela defesa do Die Welt, era uma possível violação do princípio constitucional da separação de poderes, na medida em que o tribunal acabou por ir além daquele que seria o sentido da lei escrita. Portanto, foi além do estrito positivismo da lei. Só quer dizer isso? Não, pronto, eu depois iria ainda fazer Agora explique-me, vamos já ver que o tribunal foi além do estrito positivismo da lei. Já vamos ver como. Mas então o Pedro acha que o tribunal decidiu bem ou decidiu mal? Eu acho que o tribunal decidiu bem. Sim. Alguém aqui acha que o tribunal decidiu mal? A Eliana e a Beatriz são obrigadas a dizer que sim, que decidiu mal. Mas vamos tentar, antes, posso perguntar-vos se vocês acham a sério que o tribunal decidiu mal. Não acham, pois não? A Eliana e a Beatriz acham que decidiu bem. Agora, a fingir, Eliana ou a Beatriz, acham que o tribunal decidiu mal? Digam que sim. Ele decidiu mal porque lá está, não havia nada escrito e foi aqui uma extrapolação do Poder Legislativo por parte do Tribunal. Ele veio contrariar a linguagem do artigo 253 do Código Civil e vem dar aqui a possibilidade de uma pessoa que sofre um dano nos seus direitos de personalidade receber
um valor pecuniário por danos que não são pecuniários, não é? É verdade ou não? É que desde que foi feita a lei federal alemã, a Constituição deles, houve propostas de lei no Parlamento, que foram discutidas no Parlamento alemão, para defenderem direitos de personalidade para alterar o Código Civil e não foram aprovadas. Não sabe. Quem é que são os juízes? É verdade, foram discutidas propostas pelo Parlamento. Não só o Parlamento podia ter discutido, desde que foi feita a Constituição, como devia ter discutido, como discutiu, e não decidiu assim. Quem é que são os juízes sentados lá em Gelsenkirchen para inventar direito só porque querem? Isto não vai contra a separação de poderes? Exatamente. Vai, e o que aconteceu foi que eles agiram contra a lei e houve uma violação clara da separação de poderes. Foi a primeira vez que isto aconteceu, Eliana? Está aí mute. Não sei, professor. Alguém deste caso, destas turmas, conhece um caso anterior de direitos de personalidade em que a tribunais alemães deram uma indenização? Está no manual do professor Mário Vicente, na 4ª e na 5ª edição, e na 1ª. Kemmerly, Pedro Silva. Não conhecem o caso do Cavaleiro? Não, acho que o Cavaleiro não. Eu tinha visto outros casos também, mas não era do Cavaleiro. Era de um outro nome em alemão que eu vou ver se consigo encontrar aqui. Ehrenreiter, não é esse? Mas por acaso acho que não. Não. É o principal caso citado no caso Soraya. Então não vou perder mais tempo, nem deixar-vos a ver que não estudaram decentemente esta aula como os alunos da subturma anterior. O caso Ehrenreiter é um caso em que houve uma farmacêutica alemã que fazia comprimidos para os homens terem mais potência e vigor. E usaram para a sua campanha publicitária fotografias de um cavaleiro olímpico, um atleta alemão, montado no seu cavalo, basicamente como quem diz: se tomarem os nossos comprimidos, ficam potentes como o cavalo e como o cavaleiro. Pronto. Só que o cavaleiro e o cavalo não gostaram, por um lado, de aparecer associados a uma marca de comprimidos para cavalos e cavaleiros menos fortes. Por outro lado, acharam que aquilo podia querer dizer que eles eram frouxos. Por outro lado, estavam a usar a imagem deles. E era o direito à imagem deles que estava em causa. E então, o cavaleiro, não o cavalo, propuseram uma ação contra a farmacêutica e pediram uma indemnização por a farmacêutica estar a usar fotografias deles numa espécie de Viagra. Aquilo nem sequer era um Viagra bom, não resultava assim tanto. Pronto. Mas é um caso em que foi entendido, não se pronunciaram sobre a separação de poderes, mas entenderam-se que há direitos de personalidade que têm que ser compensados. Porque o cavaleiro passou a ser para sempre. Para sempre, para sempre. Nós estamos... Isso passou-se tipo nos anos 50. E nós estamos em 2022 a falar do nome do Ehrenreiter sempre que falamos de impotência sexual e jurisprudência. Pronto. Portanto, imaginem este homem passou a ser... Não sabemos se ele era impotente ou não, mas passou a ser associado à impotência sexual para sempre. Como o Futre. Mas o Futre pagaram-lhe para isso diretamente. E não vai ter um caso jurídico. Sabem quem é o Futre? Sabe quem é o Futre? Alguém sabe quem é o Futre? Sim, não há nenhum caso Futre. Porque se eles tivessem usado imagens do Futre para vender comprimidos, o Futre tinha-lhes posto um processo em cima e havia o caso Futre. Mas só há o caso Ehrenreiter. Pronto. Pedro Silva. A Soraya é, ou tem ou não tem direito a uma indenização e os juízes podem fazer isto, sim ou não? Sim, assim, outro dos fundamentos que serviu o Tribunal foi uma modificação que foi feita na Lei Fundamental Alemã, no artigo 23º, que passou, portanto, que fez uma modificação da tradicional vinculação do juiz meramente à lei escrita, portanto, o tal estrito positivismo, para uma vinculação à lei e ao direito. E foi nesta parte do direito que se introduziu a importância da jurisprudência e do ativismo judicial por parte dos tribunais, também na medida em que eu acho que todos nós conseguimos perceber que a lei escrita nunca vai conseguir esgotar completamente
todo o conteúdo legal e não vai conseguir oferecer uma justa a todos os casos em concreto. Vai sempre ser necessário e não se pode nunca menosprezar a função do juiz na tarefa decisória. E foi um bocadinho nesta linha de raciocínio que depois o Tribunal Constitucional, a jurisprudência dos tribunais civis, além de que, como nós já percebemos, relativamente à tal importância compensatória que teria esta indenização, na medida em que a simples resposta ou a retração da revista, portanto, a fazer um pedido de desculpas público, não compensar a nível suficiente os danos. Não que a indenização também o fizesse, mas pelo menos acabaria sempre por ser uma compensação um bocadinho maior e um bocadinho mais justificativa face aos danos sofridos pela princesa. Sim, sim. Eu queria dizer mais algumas coisas, mas basicamente a princesa ficou com uma depressão, ficou presa em casa a seguir estas notícias terem saído, não é? Estes jornais venderam milhões e depois apareceu umas semanas depois uma coisinha mínima num jornal a dizer afinal esta notícia era falsa. Não foi uma segunda, ela disse logo, ela falou com eles e aquilo foi rápido, mas os danos para ela foram incalculáveis. Depois é verdade, o defensor do Die Welt vai dizer mas uns anos depois ela foi atriz, até apareceu em filmes e séries da Netflix na altura, na Alemanha dos anos 80, não havia propriamente Netflix, mas havia alguma coisa e ela voltou a ser conhecida, mas ele basicamente dizia, e ela era princesa, ela estava exposta, podiam publicar notícias falsas sobre ela à vontade, etc. Desculpa, até porque se não havendo a tal indenização, o que acabaria por acontecer seria que os outros jornais veriam que acabariam sempre por ganhar, porque as vendas e os ganhos comerciais, sendo apenas depois colmatados por um mero pedido de desculpas, acabam sempre por trazer um maior ganho ao jornal. Se eles venderem milhões e depois a única resposta que eles têm de dar à vítima será um pedido de desculpas público, acaba por, de certa forma, premiar a má ação. Mas isso é o Pedro a justificar que se faça aquilo que a Eliana disse há bocadinho, que era agir contra a Legend. É que o Código Civil, o BGB, é bastante claro. Eu vou deixar a Beatriz Gonçalves defender ainda um bocadinho o Die Welt e vou concluir o caso. Bem, então eu acho que o que também estava aqui em causa não era só o facto de isto ser um direito de personalidade que merecia ser defendido, porque isso aí já se inseria também no artigo 823 do Código Civil, na altura, ou seja, poderia estar dentro dos outros direitos referidos no artigo 823. O que se defendia mesmo aqui era, lá está, era o agir contra a legem por parte do tribunal, era o facto de irem contra a linguagem do artigo 253 e todo este processo decisório que foi adotado. Não propriamente que este fosse um direito que merecia proteção, mas o facto da proteção ser uma imunização pela violação destes danos, coisa que na altura não era impensável fazer-se devido a esta separação de poderes e à falta de competência deste tribunal para fazer esta norma, para editar esta norma. Mas a Beatriz está a ser pouco convincente. Isto é, basicamente, não há competência do tribunal, mas não temos só isso. Isto é, nós temos aqui um tribunal a inventar direito. E o Die Welt, coitadinho, era um jornal que tinha muitos trabalhadores para pagar, não era uma princesa. O Die Welt os jornais não são ricos. Este jornal até teria algum dinheiro, mas aquilo pertencia a um grupo económico que vendeu muitos jornais, mas teve de pagar uma indenização e se calhar tiveram de despedir pessoas por causa disto. O Die Welt estava a exercer a sua liberdade de imprensa, que sempre exerceu. O Die Welt acreditou e confiou que a notícia era verdadeira quando apareceu lá o jornalista freelancer. O Die Welt, se tivesse lido o BGB antes, sabia que não tinha de pagar indenizações nenhumas. Portanto, em termos de previsibilidade, isto foi injusto. Exato, tanto que se defendeu que, lá está, como também a Eliana já referiu anteriormente, uma vez que havia a liberdade de imprensa, através do artigo 5 da Constituição, esta regra de danos pecuniários desenvolvida pelo Tribunal e aplicada neste
era uma lei geral que nos termos deste artigo 5 não podia ser usada para limitar esta liberdade de expressão do jornal, ou seja, mais uma vez o jornal tinha toda a liberdade para publicar esta entrevista e o tribunal não tinha nada de se meter e estar aqui a, vamos dizer, inventar leis que não existem, não é? Acho que consegui convencer a Beatriz Gonçalves de que o cliente dela tem razão. Eliana, também a consegui convencer assim? Já estou convencida desde o início. Não é? Quer dizer, o tribunal não pode inventar leis, isto não é assim. Há também, para além da segurança, eu tenho a segurança jurídica do meu cliente, que pensou que estava a agir bem, porque sempre agiu assim. Tem liberdade de imprensa, não tem nada que o faça prever uma possível indenização, como também já foi referido, isso também tem que ser apontado. Portanto, claro que o tribunal agiu mal e o meu cliente tem toda a razão e é lamentável esta decisão final. Fernando Leoni levantou a mão e queria dizer alguma coisa. Eu só queria apenas acrescentar o que estava pensando relativamente à liberdade de imprensa, porque, pronto, é muito fácil olhar para um artigo e falar que todos têm liberdade de imprensa e aplicar em um caso sem perceber os limites que essa liberdade de imprensa impõe, até que ponto uma notícia ou algo tem o fulcro daquele artigo que diz que todos têm liberdade de imprensa ou não, porque a liberdade de imprensa ela existe até hoje, entretanto, ainda assim existem alguns limites sobre aquilo que eu posso expressar ou tornar público. E também Fernando, a liberdade de imprensa é uma regra ou é um princípio? Você sabe a diferença entre há autores que distinguem as normas entre regras e princípios. As regras é sim ou não. Por exemplo, todos são obrigados a usar guarda-chuva. Ou isto é uma regra, ou se usa guarda-chuva e se cumpre a regra, ou não se usa guarda-chuva. Pode haver um princípio que é o Estado tem que dar guarda-chuvas a toda a gente. Pronto. Basicamente nós temos um princípio, tipo o Serviço Nacional de Saúde é tendencialmente gratuito. As liberdades são princípios. Não há limites evidentes à liberdade de imprensa. Ou melhor, há. Mas não seja, publicar uma mentira, se for numa piada, eu posso. Se for um texto humorístico, eu posso dizer que o Fernando Leoni é careca e não ser. Toda a gente percebe. Eu posso dizer que o Bolsonaro ou que o Lula da Silva são bandidos dentro da liberdade de imprensa. Se tiver alguns cuidados. Sim, claro, exato. E é sobre esses cuidados que eu estava a falar. Por exemplo, também nós temos um exemplo em um caso de obrigações sobre uma empresa que tem direito de passar eletricidade sobre tal cidade e acontece um acidente, sem culpa de nenhum humano ou qualquer coisa do tipo, e a empresa responsabilizaria pelo fato de, em ter o direito, ter a concessão de poder usufruir da energia para aquela cidade, automaticamente estariam entrelaçados alguns riscos com esses benefícios que lhe foram concedidos. Ao mesmo tempo que um jornal, à medida que tem os benefícios e o direito de ter a liberdade de imprensa, não estaria ele também automaticamente responsabilizado por alguns atos, como, por exemplo, não sabia que a notícia era verdadeira no momento que chegou, mas não teria a responsabilidade de fazer talvez uma verificação mais apurada sobre esses fatos. Não posso, tudo que chega em mim, torno público. Completamente de acordo. O Pedro Silva quer dizer uma coisa, já vou dizer mais coisas a seguir. Pedro? Sim, eu iria também, relativamente a esta questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, a levantar a questão de que, ao nós legitimarmos, ou de certa forma, dizermos que o jornal teria razão ao publicar esta notícia, não poderíamos estar a abrir um certo precedente para a publicação de fake news e, a partir daquele momento, a restante imprensa entender, ok, afinal não é assim algo tão mau inventar notícias, portanto vamos começar a partir de agora nós também a inventar notícias porque nós também queremos ter os ganhos comerciais, nós também queremos ser falados, nós também queremos... Mas só são proibidas notícias inventadas, Pedro? É que eu acho que era diferente se o jornal tivesse sido obrigado, como é agora com o direito de resposta, esta lei não existia, depois de fazer uma capa a dizer a Soraya é uma badalhoca, na semana seguinte fazia uma manchete a dizer desculpa Soraya, tu és ótima. Pronto, eles não fizeram. Mas se houvesse uma revista a dizer desculpa Soraya, em alemão, Soraya, não era diferente. Mas mais do que isso,
Aquilo que o Pedro está a dizer é bom que os jornais tenham medo de publicar asneiras e de causar danos. Mas pode-se causar danos com a verdade. A verdade é uma... Vocês estudaram Exceptio Veritatis, eu posso publicar tudo. Eliana quer falar. Queria dizer que essa questão de se dermos razão ao Odivelt que outros jornais poderiam pensar que poderiam publicar tudo e mais alguma coisa, é assim, ela ao ser princesa só por aí já está exposta a tudo. Tudo o que é bom... Já está exposta a tudo. É que eu estava mesmo à espera que a Eliana dissesse isso para lhe cair em cima. Sabe porquê? Ah, sim, porquê? Olha, porque os jornais alemães ficaram com medo, mas sabe quem é que não teve medo até aos anos 2000 e tal? Os jornais ingleses. O Rupert Murdoch foi condenado porque os jornais ingleses, como o The Sun, faziam coisas tão engraçadas como arranjaram esquemas de escutas para fazer escutas. Ou melhor, primeiro os paparazzis perseguiam a princesa Diana para todo o lado. E não sei se sabe quem é a princesa Diana? A princesa Diana era uma princesa que tinha 2 filhos pequenos e que viveu uma vida de princesa porque escolheu casar com um príncipe. Miúda, mais nova do que nós. Mais nova do que qualquer um de vocês, acho eu. Essa miúda foi com paparazzis que foram atrás dela até um túnel e morreu. Os filhos dela casaram com mulheres também. Sabe o que é que os jornais fizeram já nos anos 2000, depois da princesa Diana? Fizeram escutas aos ministros do Boris Johnson, aos ministros da Theresa May, aos ministros do David Cameron. E sabe o que é que fizeram ainda mais à Kate Middleton? Mandaram drones para a piscina de casa deles, onde ela estava a fazer topless. Em casa. Ela era princesa. Quem é princesa está exposta. Não pode fazer topless em sua própria casa. Quando eu disse está exposta a tudo, eu estava a falar no sentido de, ao ser princesa, é famosa. Ao ser famoso, está-se exposto a coisas boas e coisas más, a notícias boas e notícias menos boas. E mesmo, e às vezes há notícias menos boas que são verdade. Era nesse sentido que eu me estava a referir. Não estava a referir, pronto, a casos que são extremos, como os que o professor estava a referir, não é? Não é? O problema é, em primeiro lugar, eu não sou monárquico. Eu acho injusto haver princesas e príncipes, em primeiro lugar, porque os princesas e os príncipes não escolhem nada. Portanto, a Kate Middleton até escolheu casar lá com o Harry, ou com o William, ou com o quê, mas os miúdos não. Pronto. Portanto, eles não têm nem mais nem menos direitos do que nós. Essa coisa do que está exposto por causa disso é perigosa quando estamos a falar de monarcas. Mas, mesmo para as pessoas famosas, o Passos Coelho, o Sócrates, o António Costa, não têm menos direitos de personalidade do que eu ou do que a Eliana. Pois não? Só quem fica ciente que eu só estou a defender isto porque eu estou a defender. Não, mas agora já pode defender. Mas agora, Eliana, obrigado. Não, é só por um disclaimer. É que a Eliana, ao contrário do o outro, como é que se chamava? O da última aula, o Leonardo Freixo. O Leonardo Freixo fez logo um disclaimer que não estava a defender isto. Eu estava convencido que a Eliana já estava mesmo a acreditar no seu caso. Bom disclaimer. Enganou-me. Mas a Cátia... Mas, portanto, então não achem isso. Mas olha, Eliana estava a fazer uma excelente defesa. Estou a tentar, não é? Mas eu acho... Não, mas é que a nossa jurisprudência, e a lei diz, nos 70, há umas exceções, que quando é uma pessoa famosa, tem menos direitos. Uma pessoa famosa pode aparecer fotografias dela sem autorizar e uma não famosa não. O direito à imagem dos famosos vale menos. É verdade. Sim, ainda há pouco tempo publicaram uma fotografia que supostamente era montagem, mas que parecia muito real, de uma famosa aqui portuguesa que tem a nossa idade. Tem a minha idade, tem 19. E aquela história da namorada de um futebolista, não é? Sim, por exemplo. E nada... Colocaram isso no jornal mesmo? Não, colocaram na internet. Nas redes sociais. Pronto, aqui isso é outra coisa. Mas os jornais, se houvesse um jornal que tivesse feito isto, eu espero que esse jornal deixasse de ser jornal. Porque redes sociais é diferente. Mas a Cátia Diniz levantou a mão e eu quero muito ouvir a Cátia. Deixa-me só ouvir a Cátia e já falamos, Eliana. Não, professor, queria frisar que é uma das grandes diferenças entre a família romana-germânica e a família da Common Law. É exatamente
a liberdade de expressão e alguns princípios que estão acima de... Liberdade de expressão é diferente de liberdade de imprensa. É que liberdade de expressão é nós podermos dizer o que quisermos. Eu posso dizer a Princesa Soraya é uma badalhoca mais facilmente do que o jornal. Mas o problema é a ausência de códigos civis, ou seja, na common law não há lei escrita que defenda diretamente esses direitos que nós chamamos de direitos fundamentais. Já vai ver para a semana que há direitos fundamentais em Inglaterra e nos Estados Unidos. Eu sei, da Constituição, e mesmo escritos também há nos Estados Unidos. Mas eu acho que em termos de jurisprudência demoraram, não são... mas agora já não podem. O The Sun já tem medo de mandar um drone tirar fotografias à Kate Middleton em topless. E bem... Porque foi condenado pela primeira vez, há pouco tempo. Sim. Pois, mas eu acho que esse problema, mas eu acho que esse é um problema da jurisprudência deles e não da lei deles. Pois sim, porque agora finalmente a jurisprudência mudou e por isso é que eles têm medo, porque até lá não tinham... Novas tecnologias passaram a poder fazer isto. Os paparazzis, a Princesa Diana estaria muito mais aflita com drones do que com paparazzis. Sim. E a Princesa Diana tinha uma vida muito mais interessante para mandar drones do que a Kate Middleton, coitadinha, que é uma boa rapariga. Mas ainda não havia a tecnologia. Para fazer escutas. Por escutas... Vamos acabar este caso, Soraya, com o caso, para mim, que está a ser, que nós estamos a falar na faculdade, que é, estão a sair, não sei, vocês já leram o Harry Potter? Só a Kátia é que leu o Harry Potter, os outros viram os filmes, não foi? Foi assim. A Kátia leu o Harry Potter, os outros viram os filmes. No Harry Potter havia uma jornalista, que era a Rita Skeeter. Sabem quem é a Rita Skeeter? A Rita Skeeter conseguia transformar-se numa abelha, que é tipo um drone pequenino, e ouvia as conversas das pessoas. E a partir de fundos de verdade, a Rita Skeeter publicava notícias, algumas verdadeiras. Os Segredos do Dumbledore, que é um filme que está agora aqui. É um livro escrito pela Rita Skeeter, no 7º livro. A Rita Skeeter é uma das minhas personagens preferidas, aparece no 4º livro, para dizer que o Harry Potter, afinal, o miúdo bom, é maluco e é mau. Pronto. E ela está, sem querer, ela está a fazer jornalismo a favor do Voldemort. No 5º, no 6º, no 7º livro. Ela destrói uma miúda chamada Hermione, que é uma miúda da Hogwarts. Não sei se já ouviram falar de Hermione Granger. É a melhor amiga do Harry Potter, é a mágica mais inteligente sempre, e ninguém percebe porque é que o Harry Potter se apaixona pela irmã do Ron, quando se podia apaixonar pela Hermione. A Hermione tenta combater a Rita Skeeter, e quem descobre que a Rita Skeeter é um abelhão é a Hermione que o mete num copinho. A Rita Skeeter, se vivesse em Portugal, era jornalista da CNN ou da TVI e andava a publicar notícias sobre os professores badalhocos da Faculdade de Lisboa. Eu não sei se eles são culpados ou não. Quem deve decidir isso é um tribunal, não é um jornal. Eles ficaram, independentemente de ser verdade ou não, neste momento, esta semana, é um bocado duro para os professores da faculdade irem para dar aulas todos os dias, porque todos os dias vai sair uma reportagem nova onde vamos revelar mais um badalhoco. E é possível fazer montagens, não é só com a Margarida Corceiro, não é? É possível fazer montagens de print screens com muita facilidade. Eu não sei se o primeiro professor que foi denunciado, o segundo professor que foi denunciado, o próximo professor que foi denunciado, são culpados. Tenho a certeza de 3 coisas. Primeira, destruíram as vidas deles. Políticas, académicas, familiares. Estão os 2 a passar dificuldades. Primeira coisa. Segunda coisa. Os jornais não têm nem o direito, nem deviam ter o poder de fazer isso daquela maneira. A alternativa seria fazer censura e eu sou contra a censura. Portanto, acho que os jornalistas deviam ter códigos de ética e deviam ter medo de fazer aquilo porque depois havia consequências. Porque o direito penal e o direito civil prevêem que só há penas que estão previstas no Código Penal. E estas notícias são penas. Se eu digo o Ricardo Salgado é um bandido antes do Ricardo Salgado ser condenado, ele já foi condenado em primeira instância, mas ainda não transitou em julgado. Se eu digo Sócrates é um bandido e ele já foi acusado, mas ainda não há condenações, acho eu estou a fazer uma coisa que é dizer a verdade, mas estou a destruir a vida de um homem. O Sócrates, o Ricardo Salgado, os professores da faculdade ficaram para sempre associados ao mal.
Pronto. E nós não podemos... Antigamente havia pelourinhos no meio das terras, onde nós humilhávamos os maus. O que nós estamos a fazer no Jornal da Noite da TVI é pôr atados no pelourinho professores da faculdade, porque mandaram mensagens escritas à noite às alunas. Pronto. Eu acho que mandar mensagens escritas à noite às alunas está errado. Pronto. Obviamente. Nunca fiz isso. Se houver alguma aluna que fez isso, acho que se deve defender, não deve responder. Acho que está errado. Mas eu acredito muito numa coisa que é: ama o pecador, odeia o pecado. E o direito também é assim. O caso Soraya é um caso tão fascinante porque... Vou voltar ao caso. É um caso em que o Tribunal Federal Alemão, no dia 14 de fevereiro de 1973, decidiu que o Montesquieu estava errado e que os revolucionários franceses estavam errados quando dizem que há uma separação de poderes. O juiz tem de ser abuso de Lalois. Tretas. Às vezes o BGB não vale. O BGB foi feito em 1900, estava desatualizado. A Constituição tinha direitos de personalidade. E o que é que eles vieram dizer? O Tribunal Federal Alemão falou do artigo 20, número 3 da Lei Fundamental. Nós podemos aceitar o costume jurisprudencial. Então não é precedente. Nós vamos falar de precedentes nos ingleses e nos americanos, para as semanas. Mas nós podemos e devemos desenvolver a responsabilidade delitual. É possível o desenvolvimento jurisprudencial do direito. Cuidado! Nós vamos ouvir agora a seguir alunos a falarem do STF, que o STF é um bocado do Tribunal Federal Alemão e Tribunal Constitucional Português, mas também é muito próximo do Supremo Corte dos Estados Unidos e, portanto, eles ficam ali a decidir boas decisões e más decisões. Mas o direito privado pode ser constitucionalizado. E reparem, nós temos o Kelsen, que era um austríaco, falava de uma pirâmide. E temos as leis em baixo, a Constituição em cima. Eu ainda nunca escrevi isto, e não sei se esta ideia é uma ideia que faz sentido ou não, mas eu acho que a pirâmide tem a Constituição em cima e entra pelo direito natural. E eu acredito em Deus, e portanto eu acredito que atacar a princesa Soraya, atacar os professores da faculdade, atacar o Sócrates, o Salgado, os bons, os maus, os arguídos, os suspeitos, tudo isso pode ser violar regras que não estão escritas no direito. Os tribunais devem decidir de acordo com a lei, o direito e a justiça. E devem fazer justiça. Não servem só para aplicar leis. Para isso podíamos ter computadores. Pronto, desculpem se fui demasiado moralista, mas eu não gosto que os jornais andem a perseguir os meus amigos e colegas, e eu não sou amigo de nenhum deles. Olhem, o segundo professor a ser denunciado foi meu aluno. Foi um aluno que não me deixa grande memória. Eu só fui alguma vez, se me senti intimidado, foi por uma professora em medicina dentária. Na Faculdade de Direito, intimidade sexualmente. Na Faculdade de Direito, sexualmente, nunca me senti intimidado, mas eu, quando entrei em medicina dentária, tinha mais cabelo e éramos poucos rapazes. E pronto. Na Faculdade de Direito, de certeza que há estúpidos, há em todo lado. Também há em medicina dentária, também há em psicologia, onde eu dou aulas desde 2013, também há no Banco de Portugal, também há na CMVM, também há no Brasil inteiro. De certeza que há no STF, ou no Tribunal Constitucional, ou quando há instituições grandes, há estúpidos. Pronto, no PSD, no PS, no CDS, no Bloco de Esquerda, no Chega, no Iniciativa Liberal, há de certeza quem abusa de poder. Quem tem poder, quem tem a chave de entrada, o porteiro, pode usar mal o poder. Pronto, quem dá aulas pode usar mal, dar aulas. Alguém ainda quer acrescentar alguma coisa sobre o caso Soraya? Não. Então, vamos ouvir mais rapidamente o Mateus Nori, a Luana Guedes e a Camely. E eu vou deixar o Orçamento de Estado para a próxima aula, ou na próxima semana. Mateus Nori. Olá. Se calhar, a não ser consoante o tempo que eles demorem. Vamos ver. Mateus, STF. Tá, ok. Bom, vou começar então explicando. Eu vou explicar primeiro um processo só, como é que funciona para uma demanda chegar no STF, para que vocês entendam, para ficar mais fácil. O STF ele tem como uma das competências, né, no caso, na judicialização, né, quando é um caso concreto, ele chega por meio do julgamento de recurso extraordinário. Recurso extraordinário é um dos últimos recursos que você vai ter no procedimento, seja penal ou civil, que vai chegar no STF, e no caso em questão, que eu vou apresentar para vocês, é a questão por contrariar um dispositivo da Constituição, contrariar a aplicação de um dispositivo da Constituição. No caso, eu vou apresentar
uma questão de fornecimento de medicamentos, né? Então, bom, feita essa pequena introduçãozinha, eu vou explicar o que é o conceito de ativismo judicial, de forma bem sucinta. O conceito de ativismo judicial é uma postura proativa do Poder Judiciário, ele atua de forma positiva, ou seja, ele realiza uma ação, seja qualquer tribunal que for, de forma que ele interfere em outros poderes, né, interfere nessa separação de poderes e reduz a opção política desses demais poderes, seja legislativo, seja executivo, e essa decisão acaba acumulando nisso. Bom, o tema que eu acabei selecionando foi o tema 6 do STF, que está acumulado com o tema 106 do STJ. STJ o Tribunal Infraconstitucional Brasileiro, é a última instância que a gente tem. Bom, no tema 6 do STF são estabelecidos requisitos para fornecimento de medicamentos de alto custo. E é uma coisa que não é estabelecida em legislação. Inclusive, eu posso compartilhar minha tela, professor? Talvez? Posso? Deixa eu ver. Como é que eu faço aqui? Só? Eu tenho de fazer host, é isso? Está desabilitado. Eu vou tentar pô-lo host. Ok. Eu sei que vocês vão precisar de ir para a faculdade porque têm aulas às 3. E eu não sei se Júlia, peço desculpa à Júlia e à Rita Teixeira, eu demorei mais do que eu estava à espera, mas eu queria permitir que o nosso amigo Mateus falasse. Como é que eu posso fazer para ser make co-host? Yes. Deixa eu ver. Supostamente agora já pode partilhar. Isso, Luana e Kemily, preparem as vossas intervenções para pôr. Ok. Vai falar de certeza, Luana. Opa, peraí. Eu Professor, arrastar as coisas aqui. Eita. interromper. Eu vou conseguir falar hoje? Vai falar já a seguir ao Mateus. Eita. Pera, porque eu estou numa sala que vai ser ocupada, eu vou procurar outro lugar para ficar. Tá bem, se for preciso, que a Kemily começa a falar primeiro, tá bem? Travou tudo aqui. Professor, Calma, Mateus, desculpe, 2 segundos só. Quem é que está a falar? eu agora, Kemily. Kemily, sim, também tem que mudar de sala. Sim, estamos eu, Luana, Júlia, Rita. Mudem um pouco a sala que não vai ser ocupada para poderem falar as todas, está bem? Tá. Enquanto isso, eu depois vou partilhar o filme e vocês podem ver o que o Mateus vai dizer. Mas podem sair às 4 e eu depois vejo esta parte. Ok, a gente vai procurar outro lugar. Certo. Bom, posso continuar? Claro. Claro, ok. Desculpa. Bom, ao longo da decisão do STF, do tema 6, eles decidiram por 4 requisitos, sendo caso não esteja incluído na listagem do SUS. A listagem do SUS é uma listagem de medicamentos do Sistema Público de Saúde brasileiro, que tem diversos medicamentos e eles incluem todos aqueles medicamentos que o Estado tem que fornecer e ele tem que ter por ordem nos hospitais, clínicas e demais lugares. Bom, eles criaram os seguintes requisitos: a comprovação de hipossuficiência financeira do requerente, eles criaram a existência de laudo médico comprovando a necessidade, mas esse requisito ele já existia, você precisava, para certos medicamentos, ter um laudo médico para fazer a solicitação. A questão da certificação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, isso já é algo que existia. E a última questão era o atestado emitido pelo CONITEC da eficácia do medicamento. Veja, esses requisitos todos, eles não existem na legislação do SUS. E, inclusive, o maior problema dessa questão, dessa decisão do STF, é que, quando você olha a legislação do SUS, você vê, aqui eu trouxe um excerto só da legislação do SUS, que é a Lei 8.080 de 90, que estabelece essas definições, e ele fala que cumpre ao Sistema Único de Saúde, a formulação da política de medicamentos e equipamentos e todos os demais interesses do SUS para fornecimento justamente dessa prestação do atendimento à saúde. Então, no momento em que o STF atua dessa forma, criando uma decisão, estabelecendo requisitos que não existem, seja na legislação constitucional ou na infraconstitucional, eles estão praticando justamente essa questão do ativismo judicial, assim, eles estão praticando em sentido bem lato, bem lato, e um dos maiores problemas dessa questão é que a Corte Constitucional Brasileira, qualquer decisão que ela tome, em razão da sistemática processual brasileira, a gente
todas as cortes, todos os tribunais são obrigados a seguir essa decisão e a aplicar essa decisão de forma, assim, integral. Então, eu trouxe aqui o trecho do Código de Processo Civil, que traz a seguinte questão. Ó, no artigo 926, ele estabelece que é responsabilidade dos tribunais estabelecer uma jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. E no artigo seguinte, eles já mostram que os juízes e os tribunais, eles têm que observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso extraordinário. E, no caso, é um recurso extraordinário que acabou formando um tema. Um tema é quando muitos recursos são decididos sobre uma mesma questão e essa decisão se torna tão repetitiva que é necessário você formular um certo entendimento e esse entendimento ele se torna um tema. No caso, esse tema 6. Então, o que acaba acontecendo é que, quando o tribunal estabelece isso, ele tira o poder de qualquer outra corte, de qualquer outro tribunal brasileiro, de tomar uma decisão diferente ou uma interpretação diferente da legislação. Ou seja, um caso, por exemplo, quando eu trabalhei na Procuradoria do município, eu trabalhava com questão de medicamentos. Uma coisa que era muito comum era o juiz em primeira instância, ele acabar por não observar essa legislação, esse artigo, e tomar uma decisão própria para posteriormente ser alterado, porque era o que acabava acontecendo. E muitas vezes ele tomava uma decisão falando, forneça o medicamento. Só que essa decisão era reformada depois porque ela não estava em conformidade com os precedentes. Então você vê que mesmo a legislação do SUS no Brasil sendo aberta, indicando a possibilidade do sistema de saúde de poder tomar as próprias decisões, quando o STF toma uma decisão desse nível, ele sequestra a responsabilidade e atribui requisitos que não estão estabelecidos em lei, ou seja, ele cria uma legislação por meio de jurisprudência. E isso é perigoso. Demais. Demais. Eu trouxe inclusive aqui para vocês, eu posso fornecer esse arquivo para quem quiser, eu posso enviar no grupo da sala, sem o menor problema. Envie para o meu e-mail, Mateus, e eu claro. com toda a subturma, pode ser? Claro, pode ser. Basicamente, eu neste momento, eu decidi que vou deixar acabar a aula, portanto, vou ouvir as pessoas que vão falar sobre o STF, a Luana e a Camely, e vou ouvir a Rita e a Júlia Pavi, porque assim, mesmo que eu não dei aulas para a semana, o Direito Romano Germânico fica concluído para a subturma 11, porque este filme vai ser partilhado só convosco, e assim todos podem ver STF e todos podem ver... Só fica a faltar a Briana e a Juliana no futuro. Está bem? Certo. Ok. Bom, eu só queria adicionar mais só uma coisa. Kátia, Diniz e Fernando Leoni, se precisarem de sair para ir para a faculdade, saiam quando precisarem, está bem? Pronto. Mas eu depois vou partilhar o filme. Obrigado. Se quiserem ficar, eu agradeço. Obrigado. Eu só queria adicionar mais um último E, pedaço. Mateus, eu vou pedir para concluir, que tem mais ou menos... Claro, mil desculpas. Bom, eu vou concluir então rapidinho. Eu sou ótima. Só vou trazer uma perspectiva da prática do direito no Brasil. Quando eu trabalhei com isso, uma coisa que era comum ver, que não estava estabelecida na legislação, mas que era corrente nas cortes, era que, de forma a fornecer esse medicamento de alto custo, né, que é estabelecido no tema 6, muitos juízos exigiam o preenchimento dos requisitos do tema 106, que é um outro tema que eu trouxe aqui também, que tem requisitos similares aos estabelecidos pelo STF, mas que eles não são iguais ao do tema 106, porque um é referente a medicamentos em sentido amplo e o outro é referente somente a medicamentos de alto custo. Então, você precisava, se você quisesse um medicamento, além de preencher os requisitos de um tema infraconstitucional, você teria que preencher os requisitos de um tema constitucional. Então, o caminho da aplicabilidade do direito à saúde ficou muito mais complexo do que ele deveria ser em origem. Então, essa questão muito sensível de criar uma jurisprudência constitucional além da lei é muito perigosa para a efetivação de qualquer direito, mas principalmente dos direitos fundamentais. Obrigado pelo tempo. Desculpa. Não. Eu passo a vida a perder tempo a mais e eu acho que o Mateus foi focado. Eu quero ler este trabalho com atenção. Vamos partilhar com toda a subturma 11 e eu espero ter eu já fiz o convite a 2 juízes do Tribunal Constitucional Português para vos virem falar sobre ativismo, é bom ou não. Se eles querem ser ativistas quando forem grandes. Juízes grandes, eles já são. Mas vamos ver se é possível.
Luana Guedes, pode falar. A Kemali tem a mão no ar. Kemali. Professor, eu queria perguntar se eu posso falar na próxima aula, porque meu tema é outro número, mas é praticamente a mesma coisa do Matheus. Está bem, pode. Obrigado. Obrigada. Luana Guedes. Oi, tá me ouvindo bem? Sim. Então, o meu tema é sobre aborto. Como o meu colega já disse, o STF tem função prevista na Constituição, suas competências, e uma delas é a apreciação de arguição de cumprimento de preceito fundamental. Está no artigo 102, primeiro parágrafo. Bom, trata sobre o aborto, que no Brasil é proibido, de acordo com o Código Penal, do artigo 124 e seguintes, fala sobre a questão de com ou sem consentimento, feito pela própria gestante ou por outrem e tudo mais. Mas, no próprio código, tem as qualificadoras em caso de existir algumas consequências, como lesão corporal grave ou morte. E também tem um diferencial. Desculpa que as meninas chegaram na sala, acharam que uma sala. E o diferencial é que o próprio código permite... Desculpe, Luana, uma coisa. As meninas, eu estava a perguntar à Cátia, as meninas são a Rita Teixeira e a Júlia Pavi. Sim, elas estão passando Pronto, então vamos. Esta aula vai acabar assim. Vamos ouvir a Luana a falar sobre o caso do aborto no STF e depois vamos ouvir as meninas, a Rita Teixeira e a Júlia, a falarem sobre o Orçamento de Estado. Pronto, e vai acabar. Espero que seja 10 minutos no máximo. Ok, eu vou tentar adiantar para a gente não gastar muito tempo com isso. Okay. Bom, só pincelando isso, que o aborto é proibido no Brasil pelo Código Penal, mas ele é permitido em duas situações específicas, feitas pelo médico no artigo 128, que é se não tiver outro meio de salvar a gestante, ou se for resultado de estupro, aí tem que ter o consentimento, tudo certinho e tudo mais. Mas o que aconteceu? Chegou uma demanda para o STF sobre a interrupção de gravidez nos casos de feto anencefálico. Basicamente, é quando existe uma má formação congênita, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, e aí não tem perspectiva de vida após o nascimento do feto, né? E aí, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde propôs essa arguição de preceito para entender se era constitucional ou era ilícito ou não abortar nesses casos, né? Se entraria ou não nessa norma. E o que acontece? Após muito debate e muitos anos se passaram, foi proposto em 2004, se eu não me engano, em 2012, que foi julgado esse tema pelo STF, eles entenderam que declararam a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez do feto anencefálico é conduta tipificada. Ou seja, basicamente, eles adicionaram uma hipótese de permissão do aborto ao artigo 128 do Código Penal. E aí gerou essa discussão sobre o ativismo judicial, porque no Brasil, assim como em Portugal, a separação dos poderes e a função típica de legislar é do legislativo. E aí, nesse caso, apesar de ser uma interpretação, né, surgiu uma nova hipótese que antes não estava prevista em lei. E aí, os argumentos... Bom, basicamente, eu queria só dar uma pincelada que tem um artigo no nosso Código de Processo Civil que fala que o juiz não pode deixar de julgar quando há uma lacuna. Então, essa demanda chegou para o STF e, apesar de não estar ali descrito, era uma demanda nova e eles precisaram analisar, tanto que demorou muito tempo, foi um julgamento muito extenso, exigiu bastante. Mas o ativismo, por uns, é entendido como um excesso, passando dos limites, né, estabelecidos pela lei, mas também por outros é entendido como um espaço de atuação necessário diante de situações recorrentes e presentes na vida dos cidadãos, né? E aí, os fundamentos utilizados para essa decisão foram basicamente preceitos fundamentais, né? Que essa ação que eu falei é sobre isso mesmo. Dignidade da pessoa humana, o direito à saúde da gestante, que o Estado deve ser laico, porque, bom,
os argumentos contrários são muito ligados à religião no Brasil, né? No sentido de direito à vida, que a pena de morte é proibida, e quem levanta mais essa bandeira são as vertentes mais religiosas. Então, um dos argumentos do tribunal foi que o Estado é laico e que deveria observar mais a questão da saúde da gestante, porque seria uma gestação extremamente sofrida, porque, na verdade, você está com aquele feto no seu ventre, né? Mas no fim das contas não há perspectiva de vida. Então, a questão do Estado laico, autodeterminação, e aí a maioria votou em 2012, entendendo que não se enquadraria como um crime tipificado na lei penal e que seria possível, de acordo com laudo certinho e tudo mais. E essa a gente chama de ADPF, tem número 54, foi julgado em 2012. Mas basicamente foi o STF a alterar o Código Penal sem haver votação no Parlamento. Exato, né? Adicionaram uma hipótese. É o equivalente ao Roe versus Wade dos brasileiros. Mas é melhor, é mais bem feito, é mais bem fundamentado e é mais democrático. E eu posso um dia discutir isso consigo, podemos falar disso quando tivermos mais tempo. Mas essa é uma decisão do STF. A Kátia quer dizer alguma coisa? Queria só perguntar, nesses casos, se essa decisão depois para o futuro é um precedente e é sempre aproveitado para o futuro, não? Ou é só naquela situação? Sim. Bom, como uma das funções do STF pela Constituição é ser o guardião da Constituição mesmo, as interpretações, de certo modo, elas são, primeiro, respeitadas, mas também essa decisão tem efeito erga omnes, então é para todos, precisa ser vinculante e tudo mais para todos os outros órgãos. Então, é realmente uma ação no Código Penal, por isso que eu falei que é, às vezes, muito criticada, porque, de fato, né, foi criada uma nova hipótese que não estava prevista no código, mas também tem a questão de que eu vi um dos argumentos foi que no Brasil é o 4º país com maior número de anencefálicos, ou seja, existem muitos casos e geram muito sofrimento. E, infelizmente, bom, há divergência e tem uns que vão falar que é muito ruim, outros que é muito bom, mas um dos pontos para confirmar, né, e dar essa legitimidade para o STF é que o legislativo é muito devagar, muito moroso, e aí ele deixa de legislar sobre questões muito presentes na vida do brasileiro. Então, o STF, às vezes, ele se vê numa situação que as demandas chegam, não há respaldo legal, e tem o artigo também que diz que não pode deixar de julgar, e aí vai levando proporcionalidade, razoabilidade, e eles vão decidindo coisas que não tem na lei mesmo. Isso tem acontecido bastante. 3 coisas só. A primeira é, Kátia e todos, isto equivale às nossas decisões com força obrigatória geral do Tribunal Constitucional e do STA. O Tribunal Constitucional pode dizer que uma determinada lei é inconstitucional e afasta, ou um regulamento é contrário a uma lei de valor reforçado, ou uma lei de valor inferior a uma lei reforçada. O STA pode fazer o mesmo. Portanto, o STA também pode afastar regulamentos e também tem esse poder. Tanto o Tribunal Constitucional como o STA têm poder de afastar. No caso, o Tribunal Constitucional até pode, já existiu em Portugal, um caso de sentenças aditivas como esta. Por exemplo, havia um caso de uma pensão em Portugal que era conferida só a viúvas e entenderam que ali havia uma discriminação do princípio da igualdade. E então o Tribunal Constitucional, em vez de dizer esta lei é inconstitucional e tirar a pensão às viúvas, o que fizeram foi aumentarem a decisão para dar também aos viúvos. Pronto. E isso foi aqueles moldar os efeitos. Há um professor da faculdade que se chama professor Ricardo Branco, que tem uma tese sobre as sentenças aditivas do Tribunal Constitucional. Pronto. Aquilo que a Luana estava a dizer é o mesmo argumento que eles dão nos Estados Unidos da América, que é muito difícil fazer leis nos Estados Unidos, porque entre o Congresso e o Senado e as maiorias difíceis, não, aquilo é feito para ser difícil haver leis federais. No Brasil ainda é mais difícil, porque há 500 partidos, em vez de haver só o Partido Republicano e o Partido Democrata, e porque conseguir maiorias exige a Odebrecht estar a pagar os deputados, supostamente, alegadamente, eu não estou a dizer nada disto. Mas o que eu estou a dizer é, no Brasil é muito difícil fazer leis e, portanto, os juízes do STF sentem-se legitimados para isto. E, na realidade, são juízes nomeados politicamente e são todos superestrelas. Pronto.
podem ser mais criticados, menos criticados, mas as pessoas sabem quem são os juízes do STF. A maior parte dos juízes do STF foram nomeados por presidentes do PT, durante um determinado momento, eram quase todos nomeados pelo Lula e pela Dilma. Porque houve muitos anos de PT. E ainda assim, quando o Lula foi condenado com o consentimento, com decisões do STF, foi com juízes nomeados por ele. Da mesma maneira que o presidente Nixon, nos Estados Unidos, foi condenado no Supreme Court por juízes nomeados por ele. E que o presidente Trump, quando tentou mexer nas eleições, os primeiros a votarem contra ele foram os juízes nomeados por ele. Portanto, os juízes são normalmente bons juízes. Pronto. E também são cargos vitalícios, como nos Estados Unidos, no STF. No STF também. O Mateus quer dizer uma coisa ainda. Eu só queria trazer um exemplo da morosidade no Brasil. Inclusive, é sobre quando eu estava trabalhando, eu cheguei a ver caso que para fornecimento de insulina demorou 15 anos para ser aceito na legislação a insulina, o tipo de insulina necessário. 15 anos. Quando acharem que em Portugal nós demoramos muito tempo a fazer leis, lembrem-se da insulina 15 anos no Brasil. Bem, Luana, quer concluir para nós entrarmos no Orçamento de Estado? Não, eu acho que eu consegui falar um pouquinho Eu acho que foi ótimo. Eu adorei ouvir o Mateus e a Luana. Acho que os outros colegas, quando virem este filme, vão ficar com vontade de vos fazer perguntas como a Kátia. Agora, vamos concluir só o caso do Orçamento de Estado. Eu nas outras turmas vou gravar isto à parte, mas com vocês, assim, já despachado. E assim, para a semana logo vemos como é que são as aulas. Está bem? Obrigado, Mateus. O Mateus tem que ir para a faculdade, como é óbvio, pode sair. Vou só pedir para ouvir a Júlia Pavi e a Rita Teixeira, que eu sei que já estão na faculdade e, portanto, não vão chegar atrasadas à aula das 3. A Luana também não. Portanto, quem puder ficar aqui, como a Kemily e a Luana, eu agradeço. Mas vamos ouvir agora primeiro a Rita e depois a Júlia Pavi e depois eu e acabamos a aula. Está bem? Obrigado, Luana. De nada, professor. Bom, face à crise financeira em que Portugal se encontrava entre 2010 e 2014, foram tomadas algumas diligências no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira. Uma das medidas que foi alvo de polémica foi a Lei do Orçamento de Estado de 2012, na qual é requerida por um grupo de deputados da Assembleia da República a inconstitucionalidade dos artigos 21 e 25 dessa mesma lei. Os deputados encontravam-se no direito de exercer este requerimento ao abrigo do número 1 do artigo 51 e 62 e 281, número 1A e número 2F da Constituição, encontrando-se então na fiscalização sucessiva. Passamos agora à explicitação do artigo 21. É mais fácil tirar o meu. Sim. Está em mute, Júlia. Júlia, está em mute. A Júlia Dá para ouvir agora, professor? Estou. Ok. Ponha o microfone mais perto, sim. Então, o artigo 21, em termos práticos, a nova medida de redução remuneratória operava através da suspensão do pagamento de subsídios de férias e de Natal aos trabalhadores do setor público. Mas, no que respeita a estes trabalhadores, é importante esclarecer que se tratava de uma medida adicional que vinha a crescer uma medida que já tinha sido adotada na Lei do Orçamento de Estado de 2011 e que também foi objeto de apreciação do Tribunal Constitucional e que foi mantida em 2012. Então, estes trabalhadores estavam sujeitos às reduções remuneratórias em vigor desde 2011 e agora, supostamente, a essa de 2012. Os subsídios de férias, tanto no setor privado como no setor público, têm a mesma natureza jurídica, na medida em que integram uma retribuição, ainda que anual, do trabalho efetuado. Então, a medida de suspensão do pagamento de subsídio de férias de Natal iria se traduzir numa redução percentual do rendimento anual dos trabalhadores públicos. Foi alegado, então, pelo grupo de deputados que o artigo em causa violava
que o artigo 21 violava o princípio da igualdade, que está previsto no artigo 13 da Constituição, na vertente da igualdade perante a repartição de encargos públicos, na medida em que existiria uma dualidade de sacrifícios, porque uma categoria de pessoas, no caso os trabalhadores do setor privado, estariam sujeitas apenas aos impostos, e os trabalhadores do setor público estavam sujeitos também aos impostos, a reduções salariais e a uma redução no subsídio de férias e de Natal. Assim, quando o que está em causa é a solvabilidade do Estado, a repartição de encargos e os seus sacrifícios devem abranger a todos, tanto os funcionários do setor privado como os funcionários do setor público. Mas isso não é o que acontece aqui, e como foi defendido pelo Tribunal Constitucional também, existe um determinado grupo, no caso os trabalhadores do setor público, que fazem um esforço adicional. Então, não existe uma repartição igualitária de sacrifícios. No que toca à manutenção das reduções salariais, que foi implementada em 2011, o tribunal já tinha se pronunciado dizendo que era constitucional, uma vez que era uma medida que, apesar de implicar um tratamento desigual, iria reduzir imediatamente o déficit. E o que eles usaram como fundamento era que teria uma grande eficácia, porque iria reduzir, então, as despesas fixas do Estado, ainda que implicasse sacrifícios para os funcionários do setor público. E esse sacrifício também seria fundamentado pelo contexto econômico, como a Rita disse, que era da crise financeira. Só que a medida que o artigo 21 queria implementar aqui não seria razoável, porque violaria, então, como o Tribunal Constitucional disse, o princípio da igualdade. A igualdade jurídica é sempre uma igualdade proporcional, que exige que se trate por igual, o que é as situações substancialmente iguais, e que as situações desiguais sejam tratadas de forma desigual, mas proporcionada. O que não acontece aqui, porque existe um grupo que é completamente tratado completamente... É uma discriminação muito grande entre os dois grupos. Então, o que o tribunal disse é que a medida que existiu em 2011 seria, então, proporcional, porque justificaria para resolver a crise e poder reduzir o déficit, mas agora, em 2012, não, porque existiriam outras alternativas para chegar no mesmo... para diminuir o déficit, como eles queriam fazer. Pronto, passamos agora à explicitação do artigo 25. Do artigo 25, que, de certa forma, reforça o que a Júlia teve a dizer agora sobre o artigo 21, em termos análogos, nomeadamente do princípio da violação do princípio da igualdade, também princípio do Estado de Direito, e também viola a vertente do direito à segurança social. O artigo 25 refere-se então à suspensão de subsídios de férias de Natal ou equivalentes ao 13º ou 14º mês do ano, mas aplicável aos aposentados e reformados. Ou seja, no âmbito deste programa de assistência foi tomada a medida como excepcional para a estabilidade orçamental. No entanto, há que ressalvar ainda a diferença que é estabelecida entre aposentados, reformados, pré-aposentados ou equiparados, cuja pensão mensal seja superior a 1.100 euros, e aí há uma total suspensão, e uma diferença entre quem se situa entre os 600 euros e os 1.100 euros, porque neste caso ficam apenas sujeitos a uma redução dos subsídios ou prestações. Pronto. A norma, ressalva-se ainda que a norma fixa o seu caráter imperativo e excepcional, prevalecendo sobre quaisquer normas especiais ou excepcionais em contrário. Indica-se então como única exceção a esta norma as prestações indemnizatórias aos militares que tenham sofrido alguma deficiência em serviço. Pronto. Como já referi, a inconstitucionalidade do artigo 25 remonta muito ao indicado pela Júlia face ao artigo 21. Há que ressalvar mais a diferença do Estado de Direito, porque repete-se a questão da violação do princípio da igualdade, mas há que ressalvar a violação do princípio de Estado de Direito e de segurança social. De Estado de Direito, nomeadamente na vertente da proteção da confiança.
Aqui ressalva-se que no artigo 25 é especialmente mais grave do que no artigo 21, porque os pensionistas, as pessoas que já se encontram em idade de reforma, já não têm a mesma, ou seja, são muito mais vulneráveis e já não têm a mesma capacidade de flexibilidade que têm as pessoas que neste momento se encontram no ativo. Ou seja, portanto, podemos denotar então uma especial qualificação. Há que então fazer denotar ter alguns requisitos que o Tribunal Constitucional enuncia para que uma situação de confiança seja merecedora de tutela à luz do princípio da proteção da confiança. Pronto. O primeiro podemos destacar que o Estado tenha gerado expectativas de continuidade, que essas expectativas sejam legítimas, justificadas e fundadas em boas razões e planos de vida elaborados pelo privado na sequência da expectativa. Requisitos que claramente estão cumpridos. Portanto, na presente situação, para além de estarem cumpridos, denotamos então a especial qualificação que falava há bocado, porque se refere não a futuros aposentados, mas a aposentados atuais. Pronto. São grupos particularmente vulneráveis e já não têm tão grande capacidade de adaptar os seus planos de vida, nomeadamente porque já não têm capacidade para decidir se podem emigrar, se podem ir a obter mais qualificações, optar pelo setor público ou privado. Pronto. Portanto, foi considerado injustificável e declara-se então a violação do princípio de Estado de Direito na vertente da proteção da confiança. É destacar também a violação do princípio da igualdade, já referido pela basicamente, só para tentar sintetizar, nós até agora o que temos é, o que é assustador neste caso? Não era normal, ou não é normal, os orçamentos de Estado serem controlados pelos tribunais. Os orçamentos são a coisa mais típica dos parlamentos. Vocês vão aprender em fiscal, que acho que agora está no 4º ano, que a maior parte das revoluções se fazem. Eu tinha um professor que era o Carlos Lobo, que é ótimo, que dizia que tudo foi feito por direito fiscal. O 25 de Abril foi feito por causa do direito fiscal. O 5 de Outubro foi feito por causa do direito fiscal. A Revolução dos Estados Unidos da América foi feita por causa do direito fiscal. O Brasil não, porque era um rei genial, que era o Dom Pedro. Mas a Revolução dos Estados Unidos da América começa com uma coisa que se chama Boston Tea Party. Sabem porquê que era? Porque os americanos estavam a pagar muito os impostos. E porque há um princípio que se chama No Taxation Without Representation. Pronto. Na nossa Revolução Liberal teve a ver com isso. O 25 de Abril teve a ver com muitos impostos que a malta estava a pagar. As pessoas, quando começam a pagar muitos impostos, passam-se. Pronto. Mas os impostos são decididos pelo Parlamento, não é pelos tribunais. Pronto. E neste caso, o Tribunal interveio para dizer que um Orçamento de Estado era inconstitucional. Pronto. Foram, como a Lúcia, a Júlia e a Rita disseram, foi um grupo de deputados de esquerda que se juntou porque o PS, nessa altura, o PS estava aflito, porque o Sócrates tinha sido péssimo primeiro-ministro, tinha deixado o país à espera da Troika. Pronto, fez o acordo da Troika, foi feito pelo Sócrates. Pronto. Tanto que o António José Seguro, neste Orçamento de Estado, aquilo que fez foi uma abstenção violenta. Mas o PS, havia maioria absoluta do outro lado. PSD mais CDS. E o PS absteve-se. Só que houve um senhor velhinho que não recebia para ser Presidente da República, que recebia como reformado. E esse senhor velhinho, foram entrevistá-lo. Esse senhor velhinho é o professor Aníbal Cavaco Silva, que foi o líder da esquerda nesta brincadeira contra o Passos Coelho. E disse, minha reforma pequena, a reforma da minha mulher, não sei o quê, uma coisa parva, mas disse qualquer coisa como, eu acho que isto de mexer nas reformas dos velhotes é inconstitucional. Ele não é professor de Direito como o professor Marcelo. Ele não fala todos os dias como o professor Marcelo. E então as pessoas ouviram o Cavaco. E mandaram o Orçamento de Estado para o Tribunal Constitucional. E o Passos Coelho nem sequer se preocupou. Alguma vez aquele orçamento ia ser inconstitucional por violar o princípio da igualdade, o princípio da segurança jurídica e o princípio do Estado de Direito. Pronto, vocês podem ir ler, e espero que a Rita provavelmente ainda vai falar, o voto vencido da Maria Lúcia Amaral. Mas o que eles dizem é, basicamente, nós não podemos mexer nos ordenados dos funcionários públicos. Não havia dinheiro para pagar a ninguém. Nós não podemos mexer nas reformas. Eu tinha um avô que ganhava, 6 mil euros de reforma. Ele não descontou a vida toda para ganhar 6 mil euros de reforma. O meu avô, que não era como a maior parte dos velhotes, dizia que, filho, é melhor reduzirem a minha reforma para a vossa geração não estar a ser esmagada.
Pronto, as reformas mais altas têm que ser baixadas. Mas não se pode dizer isto, porque só os velhos é que votam. Pronto, primeiro, não nascem crianças em Portugal. Segundo, as crianças quando fazem 18 anos não vão votar. Terceiro, os velhos vão sugar até ao tutano neste país. Pronto, já perceberam que eu discordo da decisão do Tribunal Constitucional. Pronto, mas a seguir, a Rita ainda ia chegar, porque eles disseram isto tudo. Mexer nas reformas, mexer nos coitadinhos dos funcionários públicos. Pronto, eu acho que os que ganhavam menos, claro. Pronto, eu era funcionário público e era funcionário privado nesta altura. Eu era advogado estagiário. Não me reduziram o meu salário como funcionário público. Sabem o que é que era uma porcaria? Mas o meu salário como advogado estagiário foi reduzido 10%. Porque houve uma crise. As empresas tiveram de recontratar, despedir pessoas. Pronto. O Estado reduziu para as 35 horas que ficaram. Pronto. E ainda assim, chega lá, já ninguém consegue dar cabo disso. Pronto. E de facto não é fácil. A nossa geração está lixada. Mas vocês todos acham que é muito bom votar o Bloco de Esquerda. Agora já não. Mas acham todos que é muito bom votar no António Costa e deram a maioria absoluta ao António Costa. É o problema. Rita, vou devolver a palavra e calar-me. Pronto, eu ia frisar, pronto, eu não sei se tinha dito que, por acaso, acho que tinha aqui escrito que o Presidente da República, o Aníbal Cavaco Silva, na altura tinha feito mesmo declarações a considerar mesmo injustificável esta redução das reformas e das prestações que estão em causa. Pronto. Depois tínhamos ainda que ressalvar uma grave violação do princípio da igualdade e do direito à segurança social. No âmbito da violação do princípio da igualdade, o Tribunal Constitucional tinha declarado que para ser alvo de redução de remunerações teriam de ser retribuições mensais pagas por dinheiros públicos ou estar vinculadas à persecução do interesse público, coisa claramente não se justifica no caso. E então, considera-se então que o que distingue reformados e pensionistas do setor privado dos ativos é que uns estão a pagar para receber a pensão correspondente e os outros já a pagaram. Ou seja, não havendo um critério material legítimo que justifique a suspensão, considera-se o tratamento discriminatório à luz do artigo 13 da Constituição. O que é reforçado também pela violação do direito à segurança social, nomeadamente porque o artigo 25 restringe inconstitucionalmente e viola o princípio da proporcionalidade face ao direito à segurança social, que é enunciado no artigo 63 da Constituição, que não só indica que toda a gente tem direito à segurança social, como indica que o sistema de segurança social protege os cidadãos na doença, velhice, invalidez, viuvez, orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou capacidade de trabalho. Pronto, portanto, agora acho que a Júlia queria falar, vamos introduzir agora então a decisão final do Tribunal. Então, o Tribunal julgou que... Tem de desligar aí o som de um dos... Acho que é o computador da Rita. A Rita tem que fazer mute. O Tribunal julgou que os artigos eram inconstitucionais, mas apenas em 2013 e 2014. Então, no ano de 2012, ainda iriam reduzir os subsídios de férias e de Natal dos trabalhadores públicos e dos pensionistas. Então, a decisão foi tomada por uma maioria de 9 votos contra 3 votos de vencido da juíza Maria Lúcia Amaral, Vitor Gomes e Moura Ramos. Explicitando um bocadinho melhor a decisão do Tribunal, separando em dois, primeiramente declara-se a inconstitucionalidade com força obrigatória geral por violação do princípio da igualdade consagrado no artigo 13 da Constituição. Em segundo, ao abrigo do disposto no artigo 282, número 4 da Constituição, determina-se que os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade não se apliquem à suspensão do pagamento dos subsídios de férias de Natal, de férias e de Natal ou quaisquer prestações correspondentes ao 13º ou 14º meses relativos apenas ao ano de 2012. Portanto, seria expectável que o facto, que este facto produzisse então
efeitos desde a declaração de inconstitucionalidade, não é? No entanto, apesar da decisão tomada, o Tribunal permitiu que esta norma continuasse com caráter de vigência. A ambiguidade da norma encontra-se no facto do Tribunal Constitucional não só não fixar os efeitos da inconstitucionalidade ou da ilegalidade com alcance mais restrito do que o previsto nos pontos 1 e 2 do 202, como também anular em termos práticos os efeitos da sua decisão. Isso porque apresenta-se a justificação de que este efeito é devido à Constituição admitir que nos termos do número 4 do mesmo artigo, o Tribunal possa limitar os efeitos com base na segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público de excepcional relevo, o que se justifica pelo contexto de crise em que nos encontrávamos, e pelo facto também da execução orçamental já estar em avançado curso quando a decisão foi publicada. Estamos, portanto, perante uma situação em que o interesse público de excepcional relevo exige que o Tribunal restrinja então os efeitos da declaração de inconstitucionalidade nos termos permitidos por este 282 número 4, não se aplicando então à suspensão dos pagamentos de subsídios de férias e de Natal ou quaisquer prestações correspondentes ao 13º ou 14º mês apenas do ano 2012. Certo. Não sei se a Juliana quer acrescentar alguma coisa. Não. Então, basicamente, este acórdão é um acórdão que eu recomendo ler por várias razões. Em primeiro lugar, pelo voto vencido da Maria Lúcia Amaral. Eu teria votado vencido. Rita disse bem que houve 3 votos vencidos: a Maria Lúcia Amaral, o Vítor Gomes e o Rui Moura Ramos. O professor Rui Moura Ramos, a professora Maria Lúcia Amaral é uma juíza pequenina, que é excelente, que é a atual provedora de Justiça, que é uma génia do direito. E quando nós falamos do Supreme Court dos Estados Unidos da América, vamos falar sobre o Oliver Wendell Holmes, que é conhecido como o Great Dissenter, porque ele esteve sempre a votar contra e depois, mais tarde, as boas decisões do Supreme Court dos Estados Unidos citam-no a ele. A professora Melissa Amaral é excelente. Se vocês estudarem Direito do Trabalho, há algumas mulheres que foram juízas do Tribunal Constitucional nos últimos anos que são muito boas. A professora Maria dos Prazeres Beleza, que não é doutorada, mas é conselheira, e está no STJ. A professora Fernanda Palma, a professora Maria Lúcia Amaral, a professora Mariana Canutilho, que é juíza agora. Nós temos tido imensas Supremes. Nos Estados Unidos da América, eles acabaram de ter agora mais uma mulher nomeada para começar em outubro. Pronto. A Maria Lúcia Amaral é uma das minhas heroínas. Pronto. Quando eu penso em grandes juristas, penso na Maria Lúcia Amaral. Se forem ler só uma coisa, leiam o voto vencido dela. Se forem ler o acórdão todo, há declarações de voto dos outros juízes. Porque basicamente o que é que o Tribunal Constitucional disse? Isto é tudo inconstitucional. Estas coisas, as reformas, etc. Mas, como Portugal está muito mal, vamos deixar o Orçamento de Estado ir até ao fim do ano. Pronto. E, portanto, não foi pago o subsídio de férias. Não foram pagas aquelas, não foram feitas. E as pessoas ficaram furiosas com o Passos Coelho, até mais do que o Tribunal Constitucional. Nós conseguimos pagar os salários aos funcionários públicos, porque se o Tribunal Constitucional... Vocês lembram-se, houve uma deputada maluca do PSD, parva, a dizer umas coisas na semana passada. Não se pode dizer parva, mas maluca também não. Uma deputada chamada Mónica Quintela, a dizer, devíamos ter deixado os portugueses sem ganhar os salários durante o mês. Pronto. Ela não se pode dizer aquilo no Parlamento. Pronto. Mas a verdade é que nós estávamos nessa situação. Se o Tribunal Constitucional tivesse dito ao Passos Coelho que tinha de pagar tudo, ele não tinha dinheiro. E por isso, a realidade às vezes sobrepõe-se à lei. Esta decisão foi uma má decisão. Mas esta decisão serviu para uma coisa, que foi para obrigar, foi um tribunal, obrigar o governo a fazer um orçamento de Estado de uma determinada maneira. E sabe o que é que este tribunal cheio de poder andou a fazer? Nos anos seguintes, eu vou pôr o link aqui no nosso chat. O tribunal chumbou 3 dos orçamentos de Estado do governo. O governo que teve maioria. Isto é, não teve maioria absoluta, mas o Passos Coelho ganhou à oposição. E o tribunal, cujos juízes não foram eleitos, mandou nos nossos orçamentos de Estado. O Vítor Gaspar, a Maria Luísa Albuquerque, que eram os nossos ministros das Finanças, mas quem foi ministro das Finanças
foi o Tribunal Constitucional. E é por isso que eu acho que o ativismo judiciário é perigoso. Também por outra razão, porque, Rita e Júlia, vocês se falaram disso, a fundamentação que eles usam para falar do princípio da igualdade é de tal maneira pobre que nós, se queremos fazer desenvolvimento jurisprudencial do direito, temos de desenvolver bem. Ainda há bocadinho, a Luana e o Mateus falaram de decisões do STF que foram muito bem fundamentadas. Esta decisão do Tribunal Constitucional foi fundamentada de uma maneira que é vergonhosa. Qualquer aluno de Constitucional em São Paulo, em Lisboa, no Minho, no Porto, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Minas Gerais, chumbava se dissesse aquilo sobre o princípio da igualdade. Aquilo é pouco. Aquilo é muito pouco. Pronto. O Tribunal Constitucional decidiu assim, foi a decisão sobre o Acórdão 352 de 2012, vai ficar para sempre na história do nosso Tribunal Constitucional. Há pessoas que defendem aquela decisão, houve juízes que tomaram aquela decisão, e mais, em 2013 e em 2000, para o Orçamento de Estado de 2013 e para o Orçamento de Estado de 2014, o Tribunal Constitucional voltou a dizer que havia inconstitucionalidades. Desde então, depois, o Passos Coelho ganhou as eleições com a maioria relativa, o governo dele foi chumbado, houve a geringonça e não houve mais orçamentos de Estado chumbados por inconstitucionalidade, até ao Orçamento de Estado de 2000, ou portanto foi 2012, 2013, 2014. Estamos agora a discutir, enquanto eu estou a dar esta aula, está a discutir-se no Parlamento, há uma televisão que não está ligada, mas está a discutir-se o Orçamento de Estado de 2022. Vamos ver se é conforme à Constituição ou não. Desejo-vos a todos uma boa tarde, um bom fim de semana, e vamos discutir ainda sobre ativismo judiciário, mas já a propósito do direito de common law, onde os juízes são mais ativos e podem ser mais ativos. Rita Teixeira, Júlia Pavi, muito obrigado pela vossa apresentação, foi ótimo, e obrigado pela vossa tolerância de tempo para esta aula. Desejo-vos um bom fim de semana. A Kemely quer dizer uma coisa ainda. Kemely. Professor, eu só quero perguntar, para confirmar, quarta-feira tem aula? Tem, né? Eu vou mandar um e-mail a dizer tudo. Tá, ok. Obrigada. Boa tarde a todos e bom fim de semana. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana.